Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dos Professores São Paulinos Comentam. Hoje, eu aqui, japonês, vou falar sobre a direção do São Paulo. Esse assunto também está muito em pauta, né? Principalmente aí com os fatos aí da última semana, essas vendas meio esquisitas e todas umas situações aí nebulosas que ocorrem. Então, assim, vamos lá. Vamos analisar aí a gestão do Júlio Casares. Júlio Casares, ele entrou lá, lembra quando ele foi eleito, mais ou menos naquele meio do campeonato brasileiro que passou a pandemia, lá em 2021, né? Quando era o Diniz ainda o técnico e tudo mais. Vamos falar então. Ele prometia muitas coisas, muitas mudanças, muitas situações, e lógico, né? Presidente, dirigente de futebol, ele é muito parecido com o político, né? Promete um monte de coisa, aí depois os anos vão passando, quando você vê, eles cumprem muito pouco e descumprem muitas outras coisas, né? Então, vamos analisar aí alguns fatos que ocorreram aqui com o Júlio Casares, né? De situações. Lógico, vamos falar primeiro das amenidades. O que foi bom até agora na gestão de Júlio Casares? O São Paulo conquistou 2 títulos, né? O Paulista de 21, né? Que gerou uma certa consequência, né? O São Paulo ganhou um título e tudo mais, mas ao longo do ano gerou consequências ruins também, né? E o São Paulo venceu a Copa do Brasil de 2023, né? Um título inédito. Esse sim foi um título mais significativo e deu um gás aí para a direção. O que foi. Qual que é uma outra situação que a gente pode dizer que foi boa da gestão Casares? São Paulo melhorou muito a questão dos patrocínios. Muita gente reclama hoje, o patrocínio está muito abaixo. Na época do Leco, a gente tinha uns patrocínios muito pequenos. Pouquíssimo dinheiro entrava. Hoje a camisa do São Paulo, pelo menos, ela já rende um valor que a gente pode dizer de decente, né? Não vou falar que é o ideal, mas é um valor decente. Na época do Leco era um valor indecente, né? Pra falar a verdade. Que mais que a gente pode falar? Ele está tentando, né, fazer algumas coisas diferentes, né? Como a reestruturação lá de Cotia, né? Fazendo uma operação que ainda tem um pouco de nebulosidade, mas se for o que é falado, pode revolucionar mais ainda, né? A revelação de jogadores no São Paulo. E está correndo atrás lá para regularizar algumas situações lá que envolve o córrego Antonico lá que passa perto lá da sede do São Paulo, né, para uma possível reestruturação do estádio e tudo mais, né? Então, com relação a isso, a gente pode colocar que são, vamos dizer assim, algumas coisas boas. Agora, vamos falar dos problemas, né? Eu acho que o primeiro problema dessa gestão é, sem titubear, transparência financeira, tá? Falam uma coisa, aparece outra, venda de jogador, compra de jogador, pagamento de dívida, e eu acho que desemboca, né? Muita gente repercutiu a venda do William Gomes essa semana, mas eu acho que tem algo mais grave do que isso. Como é que a dívida do São Paulo no ano passado aumentou quase em 200 milhões de reais? Isso acho que ainda é mais escandaloso do que a venda ruim do William Gomes e a negociação do Moreira também, certo? Não dão balancetes, não falam nada, sempre as informações é o disse-me-disse,
e não tem transparência. Aí, é o que eu falo. Como é que vai fazer uma gestão para poder sanar as dívidas, que é num plano que está aí em processo, se não tem transparência financeira? Eu acho que fica difícil, né? Vamos lá. Outra coisa, é gastar dinheiro com grifes, né? Eu acho que a questão lá do Rames Rodrigues foi uma situação triste, né, em termos financeiros, sendo que, quando ele entrou, ele já estava pagando dívidas lá do estuprador lá presidiário, né? Então, mesmo erro, né? Gastar muito dinheiro num jogador que não rende e que não, né, não trouxe nada de bom e trouxe uma dívida, certo? Uma outra situação aí ruim que a gente pode elencar foi a tentativa do golpe lá, né, de alterar o estatuto para aumentar, não sei o quê. Ele acabou alterando o estatuto de uma maneira ou outra, né, porque ele foi reeleito e tudo mais, né, e tentando mudar algumas situações aí de prazo, de mandato e tudo mais. Então, situação aí bem colocada. E uma outra coisa também que a gente pode falar que é bem ruim, aí acho que não envolve só o Júlio Casares, acho que envolve a direção inteira de São Paulo, que é a questão lá dos bastidores, que todo mundo costuma dizer. O São Paulo, tudo que é para dar errado ou tudo que é para desfavorecer, o São Paulo está envolvido. Ah, não, tem que jogar numa certa data. A pior data possível. Quem que joga? São Paulo. Um árbitro que já errou outras vezes contra o São Paulo. Quem que vai apitar de novo? Esse mesmo árbitro contra o São Paulo. Tem alguma situação que envolve televisão, horário de jogo? Quem que ficou horário ruim? São Paulo, né? Você vê que o São Paulo, no ano passado, praticamente não jogou no domingo à tarde, que é um horário que muitas vezes aí atrai o público, né? Tem uma questão, tem questões boas, questões ruins, mas é um horário que atrai o público, né? E o São Paulo teve muito pouco jogo. Muito jogo aí, às vezes, de segunda-feira, terça-feira, dias que são horríveis, né, para as pessoas irem ao estádio, certo? Então, você vê que o poder de bastidores do São Paulo ele é bem fraco nesse aspecto, sendo que o Júlio Casares sempre está lá, junto dos caras da CBF, junto dos caras aqui da Federação Paulista. Ele sempre compõe bem, né? É aquele cara, sabe, aquele amigão de todos, mas parece que todo mundo se aproveita. Você deve conhecer alguém desse jeito aí no seu círculo de amizade, seu círculo familiar. E tem essas questões. E falando aí sobre a negociação do William Gomes, qual que é a minha opinião? Foi mal vendido? Foi. 9 milhões de euros para um jogador que tem contrato é complicado, né? Tudo bem, 20%. Eu acho assim, na minha opinião, pelo que o William Gomes produziu, que também não produziu tanto assim no time profissional, mas era um jogador muito jovem. Se fosse os 9 milhões de euros por 50%, eu acho que até seria legal, tá? Mas por 80%, eu acho que já foi muito pouco, né? Aí alguns tentam argumentar que o São Paulo vendeu porque ele não tinha oportunidade, que o cara foi obrigado. Aí eu já não entro nessa balela, né? Porque jogador de futebol é assim, ó. Se você pegar aqui, ó, imagina que isso aqui é um maço de dinheiro. Você começar a agitar assim, ó, na fuça do jogador, 95% vai. Não importa para qual time, não tem essa. Se o cara é lá, né, que eu acho que deve ter acontecido uma coisa semelhante. O William Gomes ganhava, sei lá, 50 mil reais. Aí o Porto chega e fala assim, você vai ganhar 50 mil aqui, mas só que é de euros. O cara vai ganhar 6 vezes mais. Estou especulando valores, mas no Porto, não sei se ele vai ganhar menos que isso. Meu, ninguém vai falar assim, não quero ir, né? Vou ganhar 6 vezes mais, eu tô sendo obrigado a ir. Acho que não, né? Então, aí também. E o caso do Moreira foi um escárnio, né? O Porto divulgou lá, né, abertamente os termos da negociação, certo? Mas teve a liberação do Wendel. O Wendel já ia jogar no São Paulo daqui 4 meses. Então, 4 meses de contrato vale quanto isso? Né? Então, aí foi um erro do Moreira emprestar um jogador de graça. Pô, nem
quando o São Paulo quer ajudar um time mais fraco, ou algum time aqui no Brasil quer ajudar um time mais fraco, empresta os caras de graça, velho. Aí empresta de graça para o time europeu que tem dinheiro, né? 50% por 2 milhões tá, de euros, né? Tá mais ou menos fixado nisso. É baixo, né? Mas tudo bem, o Moreira é um jogador que jogou muito pouco, machuca muito, né? Até no vídeo que eu falei sobre a base, no time lá de 2022, lá que perdeu o jogo lá, que eu falei do caso do Pablo Maia, ele era o titular, mas ele estava machucado, né? Então é um cara que sofre com constantes lesões, mas eu acho que você não pode emprestar de graça, né? Acho que pelo menos algum pingado de dinheiro teria que vir, né? E a gente tem apreensão, né, com relação à direção de São Paulo. Eu tenho muita apreensão ainda. Teve alguns acertos? Teve, mas teve muitos erros, né? Eu, quando torço para o time, eu tento não pensar nisso, mas a gente tem que ter sempre críticas, e pensar bem no que acontece, né? Então, sobre a direção, o que eu tenho para dizer resumidamente é isso, tá? E vamos torcer e obrigado aí por assistir o vídeo. Até o próximo. Até mais.